de Deus a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. A iminente vinda do Senhor deve mover-nos à preparação para o encontro com Ele. Breve virá, Jesus em breve virá. Como a brisa suave dos prados em flor, é tua voz, ó meu mestre, pra mim. Nos sombrios momentos de angústia e dor, minha mão quase deixa tua mão, como a brisa suave tua voz é, Senhor, como a brisa de claro arrebol, dos momentos de sombras liberto já estou, pois ouvi tua voz me falar, como a brisa suave tua voz é, Senhor, quando a noite me encontra tão só. De minha alma o fardo deixou de existir, quando as nuvens fizeste fugir, como a brisa suave tua voz é, Senhor, como a brisa de claro arrebol, dos momentos de sombras liberto já estou, pois ouvi tua voz me falar. Como o anjo voando pelo meio do céu, a inconfundível voz de Roberto Mendes Rabelo. Vivemos em tempos perigosos, tempos difíceis, e num tempo tal como este necessitamos confiar em Deus. A fé em Deus torna-se cada vez mais rara na terra. Foi Jesus que perguntou, profetizando: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? São Lucas 18, versículo 8. A pergunta do Senhor implica resposta negativa. No tempo do fim haverá pouca fé na terra, ou, em outras palavras, haverá poucos que terão verdadeira fé em Deus. Quando os homens perdem a fé, afastam-se mais e mais do Criador, e o Espírito Santo os abandona e eles fazem coisas que não fariam de outra maneira. A influência refreadora do céu é removida. Cumpre-se assim a profecia de que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, 2 Timóteo 3, versículo 1. Com efeito, vemos hoje aumentarem alarmantemente os crimes, a violência, os perigos e problemas de toda a sorte. Os melhores planos do homem são incapazes de trazer paz ao mundo ou ao indivíduo. A verdade é que o próprio povo de Deus passará por tribulação nesse tempo presente. E isto é segundo a Escritura, que diz: através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14, 22. Assim tem sido em todo o tempo, e o será mais e mais ao entrarmos no que as Escrituras chamam tempo de angústia. Para podermos usar a coroa de glória necessário se faz levar a cruz da aflição.
Jesus disse: quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. São Mateus 10, 38. Mas o Senhor também ensinou que a sua graça nos basta. É o nosso privilégio, pois, não importa quem sejamos, jovem ou velho, rico ou pobre, avançar dia a dia confiando em Cristo e ajudando outros. Todo o temor desaparecerá ao lembrarmos que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Romanos 8, 18. Com o fiel servo de Cristo, o apóstolo São Paulo, podemos dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? A proteção, a guia, o conforto do Salvador são para cada filho da fé, hoje, agora. Quando a antiga cidade de Jerusalém foi ameaçada por um poderoso exército de pagãos, o rei Josafá orou: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. 2 Crônicas 20, versículo 12. Então, dirigindo-se ao povo, ele disse: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Um maravilhoso livramento lhes foi dado. O inimigo foi derrotado sem perda alguma para os que buscaram a Deus. Na crise, o rei disse ao Senhor: os nossos olhos estão postos em ti. Assim deve ser hoje. Os nossos olhos não devem estar tanto no que acontece no mundo, e sim no Deus do céu. À semelhança daquele tempo, o nosso tempo é tempo de angústia, tempo que desafia a fé em Deus. Porque ele é tempo difícil, deve ser tempo de fé para os que servem a Deus. E Jesus predisse: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. São Lucas 21, 25 e 26. O tempo mencionado nesta profecia do Salvador é o tempo em que vivemos. Sabemos que assim é porque o versículo seguinte diz que após os sinais no sol, na lua, nas estrelas, a angústia das nações e o temor universal que se apoderaria dos homens, o mundo verá Jesus voltando nas nuvens do céu. Essa vinda não é uma teoria, coisa imaginária, mas o aparecimento pessoal, literal do Senhor que disse: voltarei e vos receberei para mim mesmo. São João 14, versículo 3. Cristo era real quando esteve na terra. Ao retornar ao céu, ele subiu à vista dos discípulos, aos quais os anjos disseram: esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como o viste subir. Atos 1, versículo 11. Vivemos na época do temor. Na verdade, o temor permeia a literatura e a filosofia moderna. Ele está, sobretudo, no coração do homem. Ao perderem os homens a fé em Deus e porem a confiança nas suas próprias obras, nas suas realizações científicas, eles se enchem de intranquilidade, dissatisfação e, por fim, desespero. Vemos isto hoje em certas formas de filosofia existencialista. Sim, o tempo presente é, acima de tudo, um tempo de temor, visto que, por uma razão ou por outra, os homens perderam a fé. O único antídoto para o temor é a fé. Portanto, esse tempo de temor é, acima de tudo, tempo para buscar a Deus em oração. O Senhor diz: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 50, versículo 15. Os que se recusam a orar, que não têm fé na oração, que não têm experiência quanto à oração, não deveriam sentir-se com o direito de criticar os que têm fé. Milhões testificam de que a oração traz bênçãos. A Escritura diz que devemos orar sempre e nunca esmorecer. A oração aumenta a fé e a fé lança fora o temor. A Escritura diz mais: é necessário que aquele que se aproxima de Deus pela oração creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. Falando de um de seus discípulos, Jesus disse: eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E os apóstolos oraram: aumenta-nos a fé. Em segundo lugar, esse tempo de temor é tempo de ler o livro de Deus. Está escrito em Romanos 15, versículo 4: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança.
As Escrituras nos dão esperança, elas também nos dão fé. Ler e meditar as Escrituras faz crescer a fé. Na verdade, esta é a melhor maneira de fortalecer a fé. O apóstolo São Paulo escreveu: a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Assim como tomando alimento material fortalecemos o corpo e a mente, alimentando-nos da palavra de Deus, as Escrituras, robustecemos a fé. Há um milagre aqui. Deus inspirou as Escrituras pelo Espírito Santo, e se lemos o sagrado livro, o Espírito Santo nos ilumina o coração quanto ao sentido dele. Dá-se então o que mencionamos. Como o alimento material fortalece o corpo quando o tomamos, assim a fé cresce ao nos alimentarmos da palavra divina. Não duvides disto. Não rejeites parte alguma das Escrituras, pondo de lado as porções de que não gostas e aceitando as que te soam bem. Aceita tudo. As partes de que não gostas poderão ser justamente o que precisas. Lembremos isto: a mensagem do Sagrado Livro é sempre moderna. Cada geração, desde o Jardim do Éden, chamou-se a si mesmo moderna, e as Escrituras foram escritas para o homem como ele é, em qualquer tempo. Não vos preocupeis com o aparato de crítica dos sábios. Depois de tudo, as Escrituras ficam de pé com a palavra de Deus. Nelas, o Todo-Poderoso Rei do Universo fala ao nosso coração, por vezes mostrando e condenando o pecado, por vezes trazendo conforto, por vezes prometendo os bens do céu, por vezes dando-nos a segurança de salvação. Alguém disse haver 3 regras para que uma pessoa se torne um bom pregador. A primeira é ler as Escrituras. A segunda é ler as Escrituras. A terceira, ler as Escrituras. Esta regra tríplice é boa também para a vida cristã. Ler as Escrituras, crer nelas, confiar nelas e fazer uso delas. Agora a terceira sugestão para esse tempo de temor: confiar no Senhor Jesus Cristo. Foi o apóstolo São Paulo que disse: por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1, versículo 12. O Salvador é poderoso para guardar, poderoso para consolar. Nele temos em abundância o que necessitamos. Exames feitos conjuntamente por cientistas brasileiros e norte-americanos revelaram que a água do caudaloso Rio Negro, no estado do Amazonas, apresenta um grau de pureza maior que o da água potável de muitas cidades de países adiantados. Com efeito, um pouco acima de Manaus, a pureza da água do rio é quase igual à da água destilada. Os cientistas que fizeram a pesquisa a bordo da corveta Mearim bebiam dela sem hesitação. Isso é deveras notável, considerando o clima e a topografia da Amazônia. Cristo é a água viva. Ele é a grande e pura torrente da vida em meio ao paúl deste mundo. Ninguém necessita morrer por falta da água da vida. Milhares testificam de haver achado essa torrente vital, de haver achado salvação, consolação, segurança. Não recuses chegar a ela, experimenta tu mesmo. A consolação de Cristo é estendida a todos os homens nesse tempo de prova, e ela é eficaz em todas as circunstâncias da vida. Mesmo quando chegamos ao mais profundo e escuro dos vales, o vale da sombra da morte, não devemos temer, pois Cristo está conosco, o Cristo que trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Disse que quando os turistas sobem a lugares perigosos nos Alpes, são ligados por cordas a experimentados guias. Eles se tornam como que parte do guia. Pode dar-se o caso de que resvalem e caiam, mas tal não acontece com o guia. Estão seguros enquanto ligados a ele. E assim é com o divino guia, ao galgarmos a escarpa da vida. Ele sustém os seus em toda a hora de perigo e dúvida. Guia-os através da noite do temor. Jesus conhece o melhor caminho e jamais perdeu uma alma que confiasse nele. Quanto aos que nele creem, ele mesmo disse: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente e ninguém os arrebatará da minha mão. São João 10, 38. Sim, estamos seguros aqui nas mãos de Jesus, nosso fiel amigo.
E um dia, se permanecermos nele, cumprir-se-á para conosco a promessa: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos seu reino. Ó Pai, estendo as mãos, não além de ti, quem me assegure proteção no escuro vale aqui. Em Cristo quero confiar, sentindo seu poder. Eu creio agora que Jesus por mim cedeu na cruz, seu sangue ali por mim verteu e deu-me entrada ao céu. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis.